converso nesta semana com o autor baiano que vem ganhando destaque na cena literária nacional, Itamar Vieira Júnior. Ele é autor do livro Torto Arado, que ganhou o prêmio Leia, um dos mais prestigiados da língua portuguesa. Itamar Vieira Júnior, muito obrigada pela sua participação, em primeiro lugar, pela sua disponibilidade em conversar com a gente. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Rafaela. Eu que agradeço o convite da TV Justiça para estar aqui com vocês, né, neste programa que já faz parte aí do que a gente conhece de literatura e arte no Brasil. O seu livro propõe um debate sobre a escravidão no Brasil. Eu queria que você contasse para a gente quais as motivações para escrever essa obra. Torto Arado é uma obra assim, que me acompanha já há muito tempo, desde a adolescência, mas ganhou uma força única porque eu sou servidor público e fui trabalhar no INCRA há quase 15 anos, né? E aí comecei a trabalhar no estado do Maranhão, tive meu primeiro contato com comunidades assentadas, né, de trabalhadores rurais, acampados, quilombolas, indígenas, e dei continuidade a esse trabalho na Bahia, e eu encontrei no campo brasileiro situações muito adversas que eu pensava que estavam é, no passado, na história do país, né? Eu lembro dos romances da geração de 30 e 45, Vidas Secas, o 15, né? Os grandes romances que são chamados de romances regionalistas brasileiros, e aquela realidade que eu li, né, e havia sido escrita há tantos anos, 50, 60 anos, ainda era muito presente, muito marcante no campo. Então, eu já vivia acompanhado dessas personagens, a Bibiana e a Belonísia, e essa história, né, essa realidade brasileira de trabalhadores que ainda vivem em regime de servidão, vivem em situação análoga à escravidão, me marcou muito, né, e me moveu para escrever esse trabalho, escrever essa obra. Bom, você falou das duas irmãs que são protagonistas, mulheres afrodescendentes, mulheres negras e que ganham voz na sua narrativa, né? São três personagens principais, o seu livro é dividido em três partes e eu quero que você apresente para a gente qual é o tema central, o mote da obra, como a história se desenvolve a partir destas guerreiras, né? A história se passa numa fazenda fictícia chamada Fazenda Água Negra, que se localiza na Chapada Diamantina, e começa na infância dessas irmãs, né, quando acontece um acidente e uma delas fica muda. Então, a outra, né, elas têm uma relação tão profunda, a outra passa a ser a voz da que ficou muda. E, a partir de então, toda essa realidade dos trabalhadores afrodescendentes, descendentes de trabalhadores escravizados, né, que vivem nessa região da Chapada Diamantina, vai ser apresentada por elas, né, por essas irmãs. Seja pela primeira irmã na infância, na adolescência, a outra irmã já na vida adulta assume a narrativa, né? E a partir daí a gente tem um panorama amplo sobre essa história, né? Que se inicia na década de 60 e chega até os anos 2000. E, da mesma forma, a última narradora, que é uma narradora encantada, na verdade ela não é humana, ela não tem começo nem fim, ela pode pontuar a história, né? Ela pode nos levar para o passado para dizer que todo esse drama que é vivido nos dias de hoje é tributário de um passado, né, que a gente não soube resolver. Temos um período de não escravagista de quase 130 anos, né? Mas a escravidão no Brasil durou mais de 3 séculos. Então, eu acho que tem um caminho muito longo para a gente percorrer para, de fato permitir que essas pessoas, que esses trabalhadores vivam de forma autônoma, tenham direito aos seus territórios, né? Então, quer dizer, essa proposta, né, de revisitar o passado e escrever uma nova história. Exatamente. E as irmãs é muito interessante porque a história da escravidão muitas vezes ela não é passada de geração em geração.
É uma memória muito dolorosa, né? E muitos fizeram um esforço para esquecê-las. E essas irmãs, muitas vezes, não entendem por que viver essa realidade, né? E elas estão ali e saem da fazenda, começam a ter contato, uma delas se torna professora, começa a ter contato com o movimento sindical, movimento social, e pode compreender de forma mais ampla a realidade do seu grupo, né? Da mesma forma que a última narradora, né, essa narradora encantada, ela faz uma ponte para o passado. Ela, por não ter começo nem fim, ela viveu toda a história, né? Toda a história da diáspora africana. E ela pode pontuar que as coisas que ela vê, a violência que ela vê, né, nos dias atuais, é uma violência que tem uma relação muito forte com o passado. Bom, você abre contando então da Bebiane Bellonise, elas sofreram, uma delas, né, sofreu um acidente, perdeu a língua, e aí justamente a história da língua, né, é uma metáfora aí da ausência da voz dessa população. Exatamente. Quando a gente escreve, a gente utiliza artifícios, símbolos, para falar sobre determinada realidade, né? Eu acho que o escritor ele nunca é objetivo. O objetivo, a objetividade a gente espera, por exemplo, do jornalismo. Na literatura não, a gente enreda com o leitor por caminhos muito diversos, né? Para desafiá-lo, para fazer com que ele vá descobrindo a história aos poucos. E a história da ausência de voz de uma das personagens é uma metáfora sobre a vulnerabilidade e a invisibilidade dessas populações até os nossos dias no Brasil. Era uma maneira de dizer, né, que isso existe, né, que essa falta de voz ainda é gritante e é presente. Mas a própria personagem também, Rafaela, vai nos ensinando ao longo da trama que isso não é determinante para a vida dela, né? Ela consegue se comunicar de inúmeras formas, né? E viver o mundo, atravessar esse mundo, né? Conhecer esse mundo, a Terra profundamente, se torna uma espécie de voz para ela, né? Onde ecoa seus sentimentos, sua história, toda a sua vida. A temática da terra ela é muito presente, né, na sua obra, e aí você aborda também essa questão da constitucional mesmo, da ocupação da terra, do fim social. Quando a gente conversava sobre a terra, sobre a vida na terra, por que estavam na terra, cada relato daquele, para mim, soava como uma declaração de amor à terra, né? É uma relação que transcende a economia, né? Transcende muita coisa, o capital, o direito à propriedade. Não é disso que está se falando. Está se falando de vidas, né? E de como essas vidas elas só são possíveis se existirem um chão para que aquelas pessoas possam pisar e chamar de seu, né? Esse é o direito mais elementar da humanidade, eu penso. Não temos asas, não podemos ficar suspensos no ar. Precisamos de um solo para fincar, né, raízes, para ter um chão. O Brasil, ainda bem, desde 88, né, com a nossa Constituição Cidadã, esse direito ele foi pela primeira vez instituído. E de lá para cá existe muita mobilização, né, para que ele seja efetivamente consolidado, né, para que ele ocorra efetivamente. Bom, voltando aqui às personagens principais, a história se passa no sertão da Bahia, né? A gente pode colocar aí dentro de uma estrutura patriarcal, e você faz essa opção numa narrativa em que você dá protagonismo às mulheres. A gente sabe que os homens, né, quando vão para o campo e tal, as mulheres elas acabam tomando conta ali da família, dos negócios, elas precisam agir diante dessa ausência, né, dos seus companheiros e tal, mas a sua própria narrativa, né, são 3 etapas em primeira pessoa, a escolha de mulheres, por que você optou por esses elementos? Eu sempre lembro de um episódio da antropóloga Ruth Landes, quando chegou no Brasil no fim da década de 30 e veio pesquisar o candomblé em Salvador, e escreveu depois, terminou escrevendo uma tese, né, sobre o matriarcado, né, de como as mulheres
dominam aquele espaço, né? Elas são as sacerdotisas, são as lideranças, são as protagonistas daquela história. Essa tese depois virou livro, se chama Cidade das Mulheres, né? Então, eu cresci nesse ambiente. Salvador é isso, né? A minha família é isso. Depois eu fui para o campo e encontrei mulheres nesse espaço de liderança. E eu penso também que que a obra trata de um grupo vulnerável, e seja homem ou mulher, são vulneráveis. Mas esse grupo não está alheio a tudo, né? O Brasil é uma sociedade ainda profundamente patriarcal. Então, as mulheres da comunidade quilombola, elas estão no limite do limite. Se aquele grupo vive uma situação limite, essas mulheres vivem uma situação limite duplamente, porque elas sofrem com o machismo da sua própria comunidade, né? Com o machismo dos homens que fazem parte do seu grupo. Elas estão numa situação extrema, e isso é retratado no livro também. Essa é uma peculiaridade da sua escrita, acho até que por essa formação, né, da sociologia, antropologia, você se colocar no lugar do outro. Eu sempre brinco, quando a gente pega um livro para ler, fazemos um trato ali com o autor e com os personagens, que durante um tempo viveremos aquelas vidas, né? A leitura é algo que a gente faz de forma muito íntima, de forma muito solitária, e a gente pode adentrar, por exemplo, o pensamento dos personagens, né? Coisa que em outras expressões artísticas não é tão comum, mas na literatura a gente pode fazer isso. E isso nos desloca desse lugar, às vezes confortável, para o lugar do outro, né? A gente pode viver inúmeras culturas, a gente pode ler um livro do Oriente, né, sobre a China, sobre o Japão, pode ler um livro dos rincões mais remotos da África, da América Latina, e a gente se desloca para esse lugar, a gente exerce a alteridade, ou seja, a literatura a todo momento está convidando quem escreve e quem aprecia a literatura a exercer a alteridade. E se colocar no lugar do outro foi a sua proposta quando você faz a opção pela narrativa em primeira pessoa? Era uma forma de me colocar no lugar do outro também, mas eu penso que quando eu trato também da realidade dos afrodescendentes no campo brasileiro, né, eu estou me deslocando para um lugar que não é mais meu, mas que foi um lugar dos meus antepassados, né? Meu pai foi criado no campo até os 15 anos, meus avós paternos nasceram no campo e viveram aquela realidade, né? Então, é uma forma também de me conectar com o meu passado, né? De me conectar com a minha própria história. E é um caldeirão onde você coloca ali o dedo na ferida, né? É inevitável, né, colocar o dedo na ferida. É inevitável a gente falar sobre as mazelas do nosso país, né? As permanências. É um livro que fala muito de permanências, né? Quem acha que a escravidão foi abolida em 1888, né? Precisa conhecer o campo brasileiro, precisa conhecer a realidade do campo brasileiro, de como esses trabalhadores, no caso da Bahia e do Nordeste, a maioria afrodescendentes, a maioria de descendência indígena, né, ainda vive essa situação de precariedade, né, de falta de acesso à terra, uma violência extrema. A gente sabe que o Brasil é um dos países que mais tem conflitos agrários, né? Um dos países onde mais há assassinatos de lideranças camponesas, lideranças ambientais, né? É um país que tem essa triste marca. E já que vou escrever literatura, né? Por que não tocar nesses assuntos que para mim são tão caros, né? E que muita gente, o Brasil é um país hoje urbano, né? E muita gente não tem contato com essa realidade do campo, né? Se a gente for pensar em grandes cidades como Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro ou Salvador, muita gente nem sabe o que se passa no campo. E a literatura pode ser esse instrumento, né? Não é história, não é um documento factual, mas a partir da experiência humana, da expressão artística, vai nos convidar a experimentar um pouco dessas vidas e saber como elas, o que ocorre com elas, né? Neste país tão anacrônico ainda, em pleno século XXI. Itamar, o papo tá ótimo, mas eu vou pedir um pequeno intervalo e a gente já volta à conversa, tá? Você continue com a gente porque o programa Iluminuras volta em instantes.
O programa está de volta e hoje o meu convidado é o escritor baiano Itamar Vieira Júnior. Ele aborda em suas obras questões sociais e no livro mais recente, o romance Torto Arado, propõe uma reflexão sobre a escravidão no Brasil. Itamar Vieira, vamos voltar à nossa conversa aqui. Você recebeu um prêmio maravilhoso, o Prêmio Leia 2018, um dos mais importantes de Portugal, da língua portuguesa, e você me explicava que é um prêmio onde os classificados são anônimos, os inscritos. Como é que funciona isso? Torto Arado. O Prêmio Leia é um prêmio que já foi instituído há mais de 10 anos, né? E é financiado por um grande grupo editorial de Portugal, que é o Grupo Leia, e voltado para a comunidade lusófona. Então, é um prêmio de maior valor monetário, né, da comunidade lusófona para obras inéditas, um prêmio no valor de 100 mil euros. É claro que eu não pensei nada disso quando eu escrevi o livro, foi uma grande coincidência, porque eu nunca tinha escrito obras no Prêmio Leia. Aconteceu de eu terminar o romance, Rafaela, e não saber o que fazer com ele, né? Essa falta de abertura das nossas editoras para novos autores, né? Quem não tem que apresente, enfim, essas coisas. Então, para mim, só restava procurar meios de publicá-lo. E aconteceu, de quando eu terminei de escrever o romance, eu recebi um alerta no e-mail dizendo que eram os últimos dias da inscrição do Prêmio Leia. Então, eu fiz a impressão do romance, enviei para lá. Depois eu até pensei, Rafaela, nossa, é uma história tão nossa, tão brasileira, né? Será que esse júri vai ler? Porque é um júri formado por especialistas dos diversos países de língua portuguesa. E meses depois, quando eu já nem lembrava do romance, já me preocupava assim, o que é que eu faria no ano seguinte para publicar ele, eu recebi um telefonema do escritor e poeta Manuel Alegre, dizendo que o livro tinha sido vencedor. E de lá para cá, tudo mudou, né? Porque o prêmio tem uma grande repercussão em Portugal, né? Eu viajei 2 vezes ano passado para o país, percorri o país de norte a sul, lançamentos, festas literárias. O livro recebeu muito boas resenhas, muito boas críticas da imprensa. E depois o livro foi... Tudo isso gerou uma expectativa no Brasil. A Todavia comprou os direitos e aí, de lá para cá, o livro vem ganhando também notoriedade no Brasil. Ele tem aparecido, né, em resenhas dos grandes jornais. Os leitores, acima de tudo, né, têm feito esse boca a boca nas redes sociais. Deixa eu dar uma olhadinha no livro, você está com ele aí? Mostra pra gente. Eu tô com a edição brasileira, mas tem uma edição portuguesa e já tem uma edição italiana também, que foi lançada na Itália em agosto, né? Então, o livro já está circulando lá. Essa é a capa da edição brasileira. Nós estamos falando tanto de Torto Arado, eu quero saber por que esse título, qual o significado? Título, né? Esse título é uma coisa que me acompanha desde a minha adolescência, quando eu li Marília de Dirceu, do Tomás Antônio Gonzaga, do poeta português Tomás Antônio Gonzaga. E eu comecei a escrever esse romance há mais de 20 anos, né? Ele tinha esse núcleo das duas irmãs, da relação que elas mantinham com o pai e com a terra. É claro que minha experiência no campo depois deu uma magnitude, né, muito que inicialmente não existia no romance. Mas o título eu pesquei nesse momento do poema do Tomás Antônio Gonzaga, né? Porque o arado é um objeto que está na obra, né? E é um objeto que vem do passado, que foi manejado pelos trabalhadores escravizados, né? Pelos ancestrais dessas personagens. E ele, com o tempo, ele foi se desfazendo, foi se entortando, né? E é um símbolo dessas permanências. Então, o título que me acompanha desde esse momento é o título original dessa obra, né? O título que eu dei lá no fim dos anos 90. Ele chega aqui aos nossos dias e é o título que nomeia esse livro, né? O torto é o Brasil, porque parece que alguma coisa está fora da ordem, né? Exatamente, é esse objeto que
que simboliza muitas coisas, simboliza o passado, né? Mostra as permanências. É esse país, né? Esse campo, esse país tão distorcido, né? Que vive um momento que sempre está em crise, né? Que a gente sempre está tentando, se esforçando ao máximo para garantir, né? O acesso a uma comunidade, a uma população tão diversa, e a gente não desiste dele, né? O torto é isso, é esse país que anda por linhas tortas, mas que nos fascina e que a gente tem uma imensa esperança nele, né? Ou seja, então o Torto Arado, adiantando um pouquinho aqui o desfecho da história, sem contar muitos detalhes, porque o Torto Arado está nas livrarias, nas plataformas de vendas, na Amazon, né? Enfim. Mas a mensagem, a reflexão é de que o acesso à terra, esse direito previsto constitucionalmente, ele pode ser alcançado, deve ser alcançado e tem um desfecho positivo nesse drama familiar? Ele tem a terra é um direito de todos, né? E é um direito ele não, a terra não é um bem, ela tem uma função social, né? Uma função social que deve ser cumprida, né? Todos nós, Rafaela, precisamos de terra. Precisamos de terra no sentido, estamos nas nossas casas, no espaço do nosso trabalho, a gente precisa desse solo que a gente pisa para poder viver, né? Se sentir protegido, para poder trabalhar, se sentir fazer parte da sociedade, né? O nosso trabalho, por acaso, pode ser realizado num espaço como esse, de uma casa ou de um edifício, mas o trabalho do trabalhador rural, né, do camponês, ele precisa da terra. E a terra não pode estar nas mãos de poucos, né? A terra tem que ser... os camponeses precisam ter acesso, né, ao solo, precisam garantir o seu território para poder trabalhar, produzir, né, se reproduzir culturalmente, socialmente, né? A terra é a casa, é a vida, né? Não vivemos sem ela. Nós falamos do premiadíssimo Torto Arado, que está sendo aclamado pelo público, pela crítica, finalista do Prêmio Jabuti. Imaginava mais essa premiação? Eu não, confesso que não imaginava, né? Mas fico muito honrado de fazer parte da lista, né? Só escritores, Rafaela, que eu admiro muito. Eu sou o caçula do grupo, né? Eu sou o mais novinho. E eu fico muito feliz de estar ali com eles, né? Grandes escritores que foram referências em minha vida, o Chico Buarque, a Maria Valéria Rezende, o Paulo Scott, a Adriana Lisboa, né? Que eu acompanho há tantos anos. E para mim é uma honra estar ali, né? Já é uma festa, já é um motivo para celebrar estar entre eles. Bom, você é autor também de outros 2 livros. Torto Arado é o terceiro, em 2012, o livro de contos, né, Dias. Em 2017, no mesmo gênero, contos também, A Oração do Carrasco. Esse último também foi finalista do Prêmio Jabuti em 2018, né? Foi sim, foi uma grande surpresa, porque foi um livro, como eu dizia, eu não tinha contato com editoras, então foi um livro que foi publicado por uma pequena editora e foi financiado por um edital de literatura do estado da Bahia, né? Um edital de cultura e literatura. Então, a publicação foi financiada por esse edital, né? A gente concorreu, teve uma chamada e o livro foi publicado. E como eu tinha posse desses exemplares, eu pude encaminhar para críticos, né? Pude encaminhar para outros escritores. E aí tudo isso, esse livro foi muito lido, foi muito comentado e veio a ser finalista do Prêmio Jabuti em 2018. Para mim, foi uma experiência incrível, né? E aí me fez pensar assim, não, eu acho que eu estou no caminho certo, eu posso continuar do jeito que eu estou, escrevendo desse jeito, né? Tem sido lido, o público tem gostado. Continue nesse caminho, está no caminho certo? Por favor, continue produzindo novas obras com essa temática. Ela está sempre presente nesses aspectos sociais, mas eu observo também que pela sua formação acadêmica, a geografia, as ciências, elas estão presentes também ao lado dessas experiências no campo. Estão sim. Eu só fui fazer
A primeira profissão que eu quis ter na minha vida, quando eu aprendi a ler e escrever, foi ser escritor. Mas eu não fui muito incentivado por meus pais, porque eles eram trabalhadores e sabia que viver de arte nesse país era uma coisa impensável para pessoas como nós, né? E aí eu fui estudar, eu fiz geografia, eu fui ser professor de geografia, me tornei servidor público, fui estudar antropologia, estudos étnicos no doutorado, ou seja, tudo isso que eu estudei, Rafaela, serviu para formar o homem que escreve, né? Então, minha escrita é atravessada por essas experiências, né? Que eu agradeço muito por ter tido todas elas, né? Inclusive, o meu trabalho como servidor público, eu sou muito, muito grato, né? Por tudo isso. E minha escrita é atravessada por todas essas experiências, né? Mas você aproveitou a quarentena em 2020, eu sei que você ficou bastante tempo recluso. Foi produtivo como escritor para rascunhar alguma nova obra? Quando começou a quarentena, né, e a gente teve que ficar em trabalho remoto por um tempo, eu pensei, agora eu vou poder equilibrar um pouco, né, o meu desejo de escrever e as minhas atividades também outras, né, mas que nada, o trabalho continuou o mesmo, né, e o tempo que eu reservo para a escrita, porque como eu trabalho durante o dia, é sempre à noite, eu tive inúmeros convites para participar de antologias, escrever para revistas. Eu estou no momento ainda de divulgação desse livro, né? Eu acho que se fecha com o ciclo desses prêmios no fim do ano, mas eu tive que divulgá-lo, eu não sou um autor conhecido, eu tive que divulgar tudo isso, e foi um ano voltado para a divulgação desse livro, né? Então, sempre participando de eventos à noite, escrevendo para dar visibilidade a esse trabalho, né? Não pude começar nada absolutamente novo, né? Mas vamos curtir o Torto Arado, né? Vamos saborear Sim. um pouquinho mais. Itamar Vieira Júnior, muito obrigada pela sua participação, parabéns pelas suas obras. Obrigado também. E muito obrigada a você também que acompanhou mais um programa Iluminuras. Para rever esta ou outras edições é só acessar youtube.com/TV Justiça Oficial. Tchau, tchau.